concluímos a correção dos nossos exercícios relacionado à revisão dos conteúdos das séries anteriores. Agora nós iremos iniciar os conteúdos do nono ano. Lembrando que os alunos que irão para as aulas presenciais deverá levar o nosso livro didático. Bom, nós iremos iniciar com uma revisão do conteúdo de potenciação. Nós estudamos seis operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, nós vamos iniciar pela revisão da potenciação, porque vai nos auxiliar nos demais conteúdos do nono ano. Nós já estudamos algumas ideias sobre potenciação, alguma revisão desse conteúdo na nossa lista de exercício. Agora nós vamos rever esse conteúdo de forma mais ampla. O que é uma potenciação? Ela é uma operação matemática que trabalha a multiplicação por fatores iguais. Os fatores são aqueles números que você utiliza para multiplicar. Se eles são iguais, tem que ser sempre o mesmo. Dentro da potenciação, você tem um número maior, que nós chamamos de base, e você tem um número menor, que você chama de expoente. A base é o número que será o seu fator, que você irá multiplicar. O expoente vai te indicar quantas vezes será necessário repetir esse número. Então, 5 elevado a 4 quer dizer que eu vou multiplicar o 5 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Se a operação que nós estamos trabalhando é a potenciação, a resposta, o 625, nós chamamos de potência. Então, 5 é a base, 4 é o expoente e 625 é a nossa potência. Como nós podemos ler isso? 5 elevado à quarta potência. Observe que o número da base você lê normalmente. Já o número do expoente, você lê ele como com a posição, quarta, quinta e assim por diante. No nosso exemplo, nós temos o 5 elevado, o 4 elevado a 5. Observe que nós temos o número 4, ele vai ser a base, e eu vou contar quantas vezes ele aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai ser o nosso expoente. Como eu sei o valor? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E 256 vezes 4, 1024. Como eu leio isso? 4 elevado à quinta potência. No nosso próximo exemplo, nós temos o número 3 sendo multiplicado duas vezes. 3 vezes 3. Esse número que está multiplicando é a base. A quantidade de vezes que ele aparece, duas vezes, é o expoente. 3 vezes 3, 9. Nós lemos 3 elevado à segunda potência ou 3 ao quadrado. Toda vez que o expoente for 2, geralmente nós lemos ao quadrado. No nosso próximo exemplo, nós temos o número 2 sendo multiplicado 3 vezes. Então, se é o número 2 que está sendo multiplicado, ele é a base. Se ele está sendo feita a multiplicação 3 vezes, então ele é o expoente. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado à terceira potência ou 2 ao cubo. Quando o expoente for 3, você lê geralmente cubo. Dentro da potenciação, nós temos a base 10, que é muito utilizada. Observe que a base 10, ela é um valor no qual você vai ter a base e vai multiplicar o número. Exemplo, 10 elevado a 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A base vai ser sempre o número 10, o expoente vai modificar. Eu preciso multiplicar o 10 5 vezes para saber a resposta? Não. Se a base for 10, basta você escrever o número 1 e contar quantas vezes eu vou multiplicar o 10. Se o expoente é 5, eu não vou ter que multiplicar o 10 5 vezes, então você acrescenta 5 zeros.
Se é 10 elevado a 4, eu vou escrever o número 1 e vou ver. Se o expoente é 4, eu preciso multiplicar o 10 4 vezes. Então, eu acrescento 4 zeros. 10 elevado a 3, o mesmo processo. Vai ser 1000, porque eu vou acrescentar 3 zeros. 10 elevado a 2 vai ser 100, porque eu vou acrescentar 2 zeros. 10 elevado a 1 vai ser 10, porque eu vou acrescentar 1 zero. Seguindo esse raciocínio, então, 10 elevado a 0 não tem nenhum zero para ser acrescentado. Logo, 10 elevado a 0 é 1. Observe aqui que nós temos uma questão importante, que é algum caso especial. Nesses casos especiais, nós temos primeiro o expoente zero. Todas as vezes que você tem um expoente zero, você vai ter que a resposta vai ser 1. Então, 10 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 também é 1. Quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. Então, 5 elevado a 1, 5. Quando a base é 0, não importa quem é o expoente, a resposta é sempre 0. 5 elevado a 0 elevado a 5 é o 0 5 vezes. E eu sei que sempre que eu multiplicar 0 por 0, a resposta vai ser 0. Quando a base é 1, não importa quem seja o expoente, o valor vai ser sempre 1. 1 elevado a 5, eu vou multiplicar 1 5 vezes. Mais 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, esses casos especiais e específicos, é bom nós sempre lembrarmos, que é o da base 10, que basta você saber quantas vezes vai ser multiplicado, você acrescenta 0 depois do 1, e os casos especiais, quando a base é 1 e a base é 0, ou o expoente. Dentro disso, nós temos algumas propriedades também importantes, que vale relembrar. A propriedade da potência da mesma base. Quando você tem a mesma base, o que você faz? Repete ela e soma os expoentes. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, eu vou repetir o 2 e vou somar. 2 mais 3, 5. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, eu vou repetir o 7 e vou somar. 4 mais 2, 6. E divisão, quando a base é a mesma. Eu vou fazer o inverso, eu vou subtrair os expoentes. 2 elevado a 3 menos dividido por 2 elevado a 2. Eu vou repetir a base 2 e vou subtrair. 3 menos 2, 1. Mas observe que o expoente, quando ele é 1, não tem a necessidade de aparecer. Então, não precisou escrever nada. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. Eu vou repetir o 7 e vou subtrair. 4 menos 2, 2. Fiquei com 7 elevado a 2. Potência de uma potência. Nós vamos repetir a base e vamos multiplicar os expoentes. 3 elevado a 4 elevado a 2. Repete o 3 e multiplica. 4 vezes 2, 8. Potência de um produto de um quociente, ou seja, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma base e eu tenho um expoente. Você pode separar 3 elevado a 2 e 4 elevado a 2 e depois realizar o cálculo. 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16, 16 vezes 9, 144. Eu também posso fazer o mesmo processo com a divisão, ou número fracionário. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Então, o que eu tenho que lembrar? Quando eu estou somando duas potências com a mesma base, quando eu estou multiplicando duas potências com a mesma base, soma os expoentes e repete a base. Quando eu estou dividindo, repete a base e subtrai os expoentes. Quando eu tenho uma potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes. Quando eu tenho multiplicações, eu posso separar, e quando eu tenho divisões, eu também posso separar, assim como os números fracionários. Bom, algumas
partes importantes também, ou algumas questões importantes, nós vamos relembrar. Exemplo, quando a sua base é positiva e o seu expoente também é positivo, você sempre vai ter uma resposta positiva, independente de qualquer coisa. Então, qualquer valor que a base é positiva, a sua resposta vai ser positiva. Já quando a base é negativa, aí eu tenho duas condições. Se a base for negativa, eu vou observar o expoente. Se ele for par, a resposta é positiva. Se ele for ímpar, a resposta é negativa. Então, a base sendo um número negativo, eu vou observar o índice, eu vou observar o expoente. Se o expoente for 2, 4, 8, 10, 18, ou seja, números pares, a resposta é positiva. Se for números ímpares, 1, 3, 5, 7, a resposta é negativa. Como eu faço quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, você precisa inverter a base para tornar o expoente positivo. Você não faz cálculo com expoente negativo, você sempre faz cálculo com expoente positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a base fracionária, 2 sobre 3, e o expoente negativo menos 1. Eu vou inverter, o 3 era denominador, passa a ser numerador, o 2 era numerador, passa a ser denominador. Eu preciso fazer algum cálculo? Não, porque quando o expoente é 1, nós sabemos que é a própria base a resposta. Está lá nos casos especiais que eu já expliquei. No nosso segundo exemplo, nós temos menos 3 sobre 4 elevado a menos 2. Eu vou fazer o processo inverso. Repete o sinal negativo. O 3 é numerador, passa a ser denominador. O 4 é denominador, passa a ser numerador. E o sinal? O sinal que até então era negativo, passa a ser positivo. Agora eu fiquei com menos 4 sobre 3 elevado ao quadrado. Lembra que quando a base é negativa, eu vou observar o expoente. Ele é par? Então a resposta é positiva. Ele é ímpar? A resposta é negativa. No nosso caso, o 2 é um número par, a resposta é positiva. Agora eu faço o cálculo. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Mas pode acontecer de nem sempre o número ser uma fração e você ter o expoente negativo. Quando isso acontecer, nós vamos inverter da seguinte forma. Quando eu tiver uma base que não é fracionária e o expoente é negativo, eu vou ter o 1 como numerador e a base como denominador. Exemplo, 3 elevado a menos 1. O 3 é a base, o menos 1 é o expoente. Eu vou inverter. Eu vou escrever 1 no numerador e 3 no denominador. Por que eu não preciso fazer cálculo? Porque o expoente deixou de ser 1 negativo para ser 1 positivo. E nós sabemos que quando o expoente é 1, é a própria resposta. No nosso segundo exemplo, nós temos a fração 2 sobre 5 elevado a menos 1. Nós já sabemos o que temos que fazer, só precisamos trocar. O 5 se torna numerador, o 2 se torna denominador. Agora, nós temos um outro exemplo. O 6 elevado a menos 2. Vou fazer o mesmo processo. O 1 sempre será numerador e o 6 passa a ser denominador. Sempre a sua base vai ser denominador e o 1 sempre será o numerador, sem exceção. O 2, ele era negativo, agora passou a ser positivo. E eu vou fazer 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Concluímos assim o nosso conteúdo de revisão de alguns pontos importantes sobre potenciação. E vou ficar alguns exercícios para vocês realizarem. Bons estudos para vocês.